Flamengo Flamengo é o grande time da temporada. É o time a ser batido. Agora, quem é que tá no mesmo poste do Flamengo? Tem esse time? No mesmo nível? Não vou nem levar em consideração futebol jogado, porque eu acho que muita coisa vai acontecer ao longo da temporada. Palmeiras, Botafogo. E outras equipes precisam ser respeitadas por aquilo que vem apresentando em termos de investimento e trabalho a longo prazo. E aí eu cito principalmente o Palmeiras, que nunca joga o mesmo futebol do Flamengo, quase sempre joga um futebol menos vistoso, mas quase sempre tá dividindo os títulos com o Flamengo. O Palmeiras tá nesse bolo? Eu acho que tá. Eu acho que hoje botar um primeiro bolo de equipes é Flamengo e Palmeiras. Cara, eu acredito que o Palmeiras tem ainda mais essa virada de chave de estadual para Campeonato Brasileiro e Libertadores. Não sei se é do Abel Ferreira também, ou se é, enfim, a cultura lá. Mas acho que é um time que vira a chave ainda mais de fazer um estadual jogando o mínimo que precisa e na hora que vale o time engrossa o caldo ali e consegue bater de frente. O elenco do Botafogo é absurdo. Perderam as peças principais ali, mas enfim, é um elenco extremamente forte, que no primeiro momento que encaixar, provavelmente já vai emplacar uma sequência de vitórias e vai se colocar nesse bolo. E tem que ter um ponto do Flamengo, assim, foi muito dominante, foi muito... tomou conta mesmo no Campeonato Carioca, tomou conta dos clássicos, não teve, como você falou, não teve um enfrentamento, não teve uma dificuldade imposta tão grande assim pelos outros rivais cariocas. Mas ainda assim é um time que o tempo todo é muito convincente no que está fazendo, muito preparado nas ações, muito claro do que o time quer apresentar. Ficou muito claro, tanto no jogo contra o Fluminense quanto no jogo contra o Vasco, o time que a gente até discutiu isso em off, assim, o time que é ativo e o time que é reativo às ações. Não tô falando de ser reativo no jogo 100%, reativo não no sentido de jogar defendendo e vamos sair rápido. Mas assim, todo atleta do Flamengo era muito claro o que ele ia fazer para cada movimento do companheiro dele. Então, mesmo nos jogos que deslanchou da goleada, ou nos jogos que foram mais apertados, afinal, querendo ou não, de finalizações, o primeiro jogo foi apertado, no segundo jogo, mesmo tendo chances claras de gol no final, gol anulado, e o Fluminense ainda teve chance ali de fazer uma graça, mas mesmo nessas partidas, e até contra o Vasco também, era um time muito ativo em todas as ações em campo, muito, muito claro das ideias, muito claro o que cada atleta ia fazer, enquanto todos os outros times eram muito reativos. Então tinha que esperar uma bola sobrar na entrada da área, tinha que ser o John Arias driblando 2, 3 jogadores para abrir um espaço, tinha que ser o Veguete ganhando uma bola de cabeça para depois conseguir escorar para alguém. Então o Flamengo a discrepância é muito grande de ideia, de modelo de jogo, do que tá dando certo para os outros times. Eu só acho que essa discrepância é muito grande quando a gente olha pro Vasco e quando olha para um Fluminense que foi até certo ponto sem ambição na final. Quando a gente for olhar ao longo da temporada para um Flamengo batendo com o Palmeiras, com o Inter, que eu acho que vai evoluir muito, com o Atlético Mineiro, que tem uma capacidade de evolução. Botafogo, eu acho que daqui a pouco vai se infiltrar de novo nesse bolo, porque a gente praticamente não viu o Botafogo jogando a Vera no ano. Mas eu já não sei se essa distância vai ser tão grande não. Veja bem, eu acho que o torcedor do Flamengo tem todos os motivos do mundo para estar otimista, e eu acho que o Flamengo tem capacidade de ser esse time assombroso aí que muita gente tá pintando que já é. Agora, a temporada vai responder isso e eu acho que tá muito cedo pra dizer que o Flamengo tem toda essa distância em relação a muitos outros clubes no futebol brasileiro. O futebol brasileiro não é feito de Fluminense, Vasco e Botafogo, ainda mais o Botafogo jogando a la Bangu como jogou nesse início de ano. Não é essa distância toda, mas acho que ainda tá um degrau acima justamente por isso, nessa ideia de entendimento de jogo dos próprios atletas. A gente vai entrar no mérito que eu tinha até comentado do Arrascaeta, e isso ficou muito claro agora também nessas duas finais. O Arrascaeta não precisa ser tão participativo no jogo como ele precisava ser alguns anos atrás, porque agora todo o time do Flamengo é extremamente participativo. Quem é o jogador mais importante na construção do Flamengo? Tu não sabe se é o Arrascaeta baixando, se é o De La Cruz dando a opção de passe, se é o Pulgar recuando ali entre os zagueiros, ou se é o Rossi temporizando o passe para encontrar um homem livre e a bola chega lá no Wesley já no mano a mano. Então, a distribuição das ideias é muito clara entre todos os atletas. Eu acho que isso ainda coloca o Flamengo um degrau acima de outros times. É óbvio que eu não assisti a quantidade de jogos que eu assisti do Flamengo, de Palmeiras, Corinthians, Galo, Inter, isso aí eu assisti um jogo ou outro. Mas dentro do que eu assistia, o Flamengo ainda tem essas ideias mais concretas. Sentiu falta de definição, né? Tirando esse último jogo, que 2 gols anulados, um até meio ali, nem achei falta no lance. Poderia ter matado o jogo muito mais cedo e não matou, e a gente sabe que isso contra um Palmeiras, contra um Botafogo, se não matar o jogo na primeira oportunidade,
enfim, vai complicar. Então, acho que ainda tem esse ajuste que o Flamengo precisa fazer, ainda tem esse ponto que o Flamengo precisa ser mais determinante, ser mais agressivo nesse sentido, para não passar um susto igual passou na final. Mas ainda assim, quando você pega a ideia de jogo, de tudo, ainda é mais clara e mais convincente do que o dos outros. Eu acho que nós temos Flamengo e Palmeiras num patamar bem legal. Concordo que o Flamengo tá um pouquinho à frente do Palmeiras, mas diria que esses dois clubes são os que se lançam inicialmente como os grandes postulantes a títulos no Brasil. Eu acho que o Botafogo tem muita condição de se infiltrar ali de novo. Eu acho que até tende a acontecer, porque como a gente não tem nada... assim, um recorte mínimo de avaliação do que é o Renato Paiva com essa equipe nas mãos, como teve jogador que mal jogou com o Santos, Rodrigues nem jogou ainda. Como a gente ainda não tem essa ideia tão clara, eu ainda fico com um pezinho atrás sobre se o Botafogo vai ser esse time avassalador como terminou o ano passado. Mas eu acho que Botafogo, Inter e Atlético Mineiro, nesse instante, para mim, são as três equipes que demonstram muita qualidade e capacidade para dar esse salto, igualando Flamengo e Palmeiras. E eu não sei se o Flamengo vai conseguir manter esse embalo absurdo o ano inteiro, e a tendência até que existe oscilação, que é natural, e também tem que ver o que o Palmeiras vai arranjar, porque eu acho que o futebol não é tão vistoso, mas eu sempre coloco na conta do Palmeiras um trabalho de 6 anos de um treinador que, me desculpa, isso faz muita diferença. Mesmo quando você não joga um grande futebol, ter um treinador tanto tempo no cargo parece que te coloca sempre 2, 3 passos à frente dos adversários. Galo, Inter... Acho que é Flamengo, Palmeiras, Galo, Inter e Botafogo emparelhando. Eu ainda jogo um Corinthians chegando muito ali pela... Tem minha resistência. Uma instabilidade do Ramon, ainda mais depois de pré-Libertadores, eu não sei como vai ser. Acho que é um time que sabe muito jogar esses grandes jogos e provavelmente não vai perder tantos pontos em casa para times mais da parte de baixo da tabela. Acho que dá para fazer frente ainda. É porque assim, o 3-0 da Libertadores... marcou muito, mas, de novo, até mata-mata é complicado, né? Uma noite ruim. Até uma semana antes eram vários também jornalistas, analistas, todo mundo colocando Corinthians e Flamengo como os dois times mais sólidos da temporada, digamos assim, né? Esse 3-0 foi essa porrada. Mas depois já ganhou do Palmeiras também, enfim. Eu tenho uma dúvida em relação ao Corinthians sobre o sistema defensivo, assim... Não sei se as peças me conquistam. É porque tu olha do meio pra frente, né? Tem muito jogador bom, realmente. O Memphis eu acho que vai destruir no futebol brasileiro, como já fez no final do ano passado. O Yuri tá numa fase absurda. O Garro joga um dos melhores, um top 3 do país no momento, sem muito medo de errar. O xará lá, o Carrilho, que... enfim, o Carrilho joga muita bola. Assim, não sei. Eu acho que talvez ainda tenha um desequilíbrio entre defesa e ataque. Por isso que eu fico com um pezinho atrás em relação ao Corinthians. E o Ramon Dias também é um cara meio esquisito, assim. Na hora que ele encaixa umas sequências legais, na hora que parece que ele perde um pouquinho a mão da equipe, e eu não sei até que ponto essa eliminação em pré-Libertadores vai pesar caso ele tenha uma nova sequência ruim. Vencer o Paulista já seria, né, uma forma de ganhar um pouquinho mais de gás e eliminar esse fantasma da eliminação da Libertadores.